É isso aí, galerinha. Segunda semana de revisão aí pro simulado, né? Então vamos corrigir mais alguns exercícios aí para revisar. Esse é o capítulo 6, né? O capítulo que trata de frações algébricas. Então ele vai falar um pouquinho de fatoração, ele vai falar um pouquinho de produtos notáveis e da simplificação algébrica que a gente faz, né? À medida que a gente fatora os polinômios ali, ok? Então a questão número 1, na página 27, capítulo 6 da álgebra 1, diz o seguinte: sendo A diferente de 3 e A diferente de 0, a forma mais simples da expressão é. Bom, já havia falado isso nas últimas aulas, mas vale ficar relembrando sempre. Essas situações aqui são situações que a gente chama de condição de existência, né, da sentença algébrica. Então, a gente tem que lembrar sempre, né, que uma sentença algébrica para existir, né, existem algumas condições para isso. Nesse caso, a nossa sentença algébrica é um quociente. Então, é uma divisão, né? Estou dividindo um dividendo por um divisor, um numerador por um denominador, um antecedente por um consequente, né? E aí eu tenho que ter certeza que esse denominador não pode dar zero, né? Tenho que ter certeza que ele não vai dar zero. Na verdade, ele não pode dar zero, logo eu tenho que ter certeza disso, que ele não vai dar zero. E qual é a condição? São exatamente essas duas aqui. Porque quando eu fatoro, ó, o procedimento aqui é de fatoração. Quando eu fatoro o meu denominador, eu percebo que de todos os métodos de fatoração que a gente aprendeu, o mais pertinente ali, né, ou talvez o único pertinente, seja o fator comum em evidência. Porque quem é A ao quadrado? A ao quadrado é A vezes A. Ok? E aqui é 3 vezes A. Então eu tenho, né, duas parcelas aqui, né, dois termos no meu polinômio, no meu binômio ali, que possuem um fator comum. Que fator comum é esse? A. Que aqui tem A vezes A e aqui tem 3 vezes A. Ora, então eu posso pegar um A desse aqui, né, esse A aqui, com um A desse aqui, e colocá-lo em evidência. O que é colocar em evidência? Eu coloco ele para fora dos parênteses. Aí fica A que multiplica. Quem é que sobrou na primeira parcela, no primeiro termo? Eu não tirei um A? Ah, então sobrou outro, né? Sobrou A. Menos 3 vezes A. Se eu tirei o A e joguei para fora, quem é que fica dentro do parênteses? Apenas o 3. Então, quem é A ao quadrado menos 3A? Simplificadamente, sobre a forma de um binômio, né? Da soma de dois termos. Quem é fatorado? É A que multiplica A menos 3. Então eu peguei uma soma de parcelas e transformei num produto de fatores, né? Porque para fins de simplificação tem que estar multiplicando, né? Se estiver somando, né, não pode simplificar. Então a fatoração de baixo é A vezes A menos 3A. Peguei um A, coloquei em evidência. Sobrou o outro A, sobrou o menos 3 dentro dos parênteses. Ok? Aí eu já sei que se A for 0, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Não pode. Logo A não pode ser 0. Se A for 3, 3 menos 3 vai dar 0. 0 vezes vai dar 0 também. Não pode, por isso A também diferente de 3. Ok, senhores? Muito bem. E a parte de cima? Como é que a gente vai fatorar? Ora, a parte de cima não é um binômio. A parte de cima é um trinômio. Aí eu já tenho que ter algumas suspeitas, né? Porque quando é trinômio, pode ser que seja, né, uma vez que é quadrado, um trinômio quadrado perfeito, né, o TQP, né, o produto notável desenvolvido,
seja o quadrado da soma ou da diferença, ou pode ser um trinômio quadrado imperfeito. Logo, né, possivelmente, resolveremos pelo produto de Steven. Tá? Então vamos analisar. Como é que a gente analisa? Primeiro, bom, se eu tirar a raiz quadrada desse cara aqui, ó, é A, né? Raiz quadrada de A ao quadrado, A. Muito bem. Se eu tirar a raiz quadrada desse cara aqui, ó, é 3, né? Raiz quadrada de 9, 3. Muito bem. Então, tem grande chance desse trinômio, uma vez que aqui o sinal é de menos, tem grande chance desse trinômio ser um trinômio quadrado perfeito e estar representando A menos 3 ao quadrado, o quadrado da diferença. Agora, isso só vai se confirmar se aqui no meio eu tiver 2 vezes A vezes 3. E realmente, né, 2 vezes A, 2A, vezes 3, 6A. Agora, por que disso? Isso é exatamente por quê? Porque A ao quadrado, vamos aqui, A menos B ao quadrado, porque é A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Né? Quadrado da diferença. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Né? Quadrado da diferença. Então, se quando eu tenho o quadrado da diferença é um trinômio quadrado perfeito, para eu saber se o trinômio quadrado se o trinômio dado ali é quadrado perfeito, tira a raiz desse, tira a raiz desse. Ora, então eu tenho muita chance de, como aqui o sinal é de menos, eu tenho muita chance disso ser A menos B ao quadrado. Agora, o que vai provar se é? Se esse sujeito aqui, ele é exatamente menos 2 vezes A vezes B. Será que menos 6A é exatamente menos 2 vezes A vezes 3? Ora, então, nesse caso, né, a gente tem aqui A menos 3 ao quadrado. Exatamente por quê? Porque a raiz de A ao quadrado é A. A raiz de 9 é 3. E esse cara aqui do meio é menos 2 vezes A vezes 3. Menos 6A. Então, fatorando esse trinômio, A menos 3 ao quadrado. E aqui foi só uma forma de vocês relembrarem aí, né, a propriedade do quadrado da diferença. Ok, senhores? Muito bem. E agora, o que dá para fazer? Ora, agora dá para fazer o seguinte, ó. Um A menos 3 desse aqui de baixo, eu posso cortar com um A menos 3 desse aqui de cima. Porque eu tenho A menos 3 vezes A menos 3, que é A menos 3 ao quadrado. E eu tenho A vezes A menos 3. Cortei o A menos 3 de cima com A menos 3 de baixo. Resposta, A menos 3, que sobrou em cima, sobre A. Essa é a nossa resposta, né? E aqui na nossa apostila, ela corresponde à letra C. Letra C, questão número 1, da página 27. Ok? Exatamente. Letra C. A menos 3 sobre A. Ok, senhores? Tá tudo nos conforme aqui? Então vamos continuar. Questão número 2. Um procedimento muito análogo, né, à questão número 1, né? Mais uma vez, exercitar situações de fatoração, seja num trinômio, quadrado perfeito ou não, seja num binômio. E aqui agora, ó, esse binômio aqui é conhecido, ó. Diferença de 2 quadrados, né? Então, vejamos. Diferença de 2 quadrados. X ao quadrado menos 9. Quem é esse cara? X mais 3, que multiplica x menos 3. Porque o 9 não é 3 ao quadrado?
Então eu tenho x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Aí relembra novamente mais um produto notável, né? Que é o produto da soma pela diferença, e vai dar a diferença de 2 quadrados, né? Então, fatoramos x ao quadrado menos 9 exatamente, né? Pelaquela situação de a ao quadrado menos b ao quadrado, a mais b que multiplica a menos b. Ok? Muito bem. Logo, mais 3 e menos 3, ó. O que ele está dizendo aqui, ó? Ele colocou até a aqui, né? Confundido aqui, não é a. Deixa eu só consertar aqui. Eu acabei colocando a, mas a brincadeira aqui é com x. Então, x diferente de 3, x diferente de menos 3. Por quê? Porque se x for menos 3, zero aqui. Vezes isso dá zero, não pode. E se x for 3, zero é esse. Vezes esse vai dar zero também, não pode. Condição de existência da sentença algébrica, um quociente, né? O divisor, ou seja, o denominador, não pode ser zero. Ok? Muito bem. Então, mais uma vez, atendendo a condição de existência, exatamente por conta do denominador. E o meu numerador? A ao quadrado menos 6a mais 9. X ao quadrado menos 6x mais 9. É o mesmo cara, né? Então, pelas mesmas definições da questão número 1, esse cara é x menos 3 ao quadrado. Ou seja, ele é x menos 3 que multiplica x menos 3. Então, eu posso também simplificar um x menos 3 desse aqui, ó, com o de baixo. Então, fica o x menos 3 que sobrou em cima sobre x mais 3, porque o x menos 3 foi simplificado, né, anteriormente. E aí, essa é a nossa resposta, então. Temos aí o quê? Temos aí que na nossa apostila, questão de número 2, x menos 3 sobre x mais 3, resposta é a letra A. Ok? Dois exercícios aí muito parecidos que trabalham situações de fatoração. Para quê? Para simplificação algébrica. Ok? Questão número 3. Como é que a gente pode resolver a questão de número 3 aí? Bom, o trinômio de baixo tá famoso, né? O trinômio de baixo a gente já conhece. Por isso, A diferente de menos 3, né? Por quê? Porque se esse cara aqui embaixo, agora o sinal mudou, né? Então esse cara aqui embaixo não é x, no caso A, né? Não é A menos 3 ao quadrado, é A mais 3 ao quadrado. Então se ele é A mais 3 ao quadrado, se esse cara aqui de baixo, ele é A mais 3 ao quadrado, o meu A tem que ser diferente de menos 3. Condição de existência para que isso aqui exista. Porque se A for menos 3, ó, vai zerar o denominador. Mais uma situação para a gente frisar bem isso, né, e nunca esquecer. Muito bem. Então esse cara aqui de baixo, pelo mesmo motivo que esse é esse é esse é esse, o sinal agora é de mais aqui, então é de mais aqui. Né? Quadrado da soma e quadrado da diferença, né, que vão gerar os trinômios quadrados perfeitos. Ou seja, o cara de baixo é TQP. E o cara de cima é TQP? Como é que eu faço para ver? Tira a raiz do primeiro. Raiz de A ao quadrado, A. Muito bem. Tira a raiz do terceiro. Raiz de 12. Berrou, né? Raiz de 12 não é exata. Então esse cara não pode ser um trinômio quadrado perfeito. Porque ele só poderia ser se o nosso terceiro termo fosse também uma raiz exata. Ok? Então, o que a gente vai ter que fazer aí? Fatorá-lo pelo produto de Steven, né? Ou seja, eu tenho que pensar em dois números. Nem é tão difícil. O que diz o produto de Steven? Que aqui é uma soma e aqui é um produto de dois números. Então, o que a gente tem aí? Dois números que somados dão 7, multiplicados dão 12. Somados dão 7 e multiplicados dão 12. Que números são esses? 3 e 4. Né? 3 mais 4, 7. 3 vezes 4, 12. Ah, então eu já sei que esse cara fatorado, ele é A mais 3, que multiplica A mais 4. Né? Pelo nosso famoso produto de Steven. Né? O termo ao quadrado, mais a soma vezes ele, mais o produto.
né? Se eu fizer a distributiva aqui, ó, assim como se eu distribuir também aqui embaixo, vai dar isso. Se eu fizer aqui a distributiva ou o próprio produto notável, vai dar esse trinômio. Ou seja, a gente tem que estar sempre com isso em mente, né? O produto notável, né, ele simplifica, né? E a fatoração, né, ela fatora, né? Transforma em fatores, já para que a gente possa, né, fazer os cortes e ter a forma mais simplificada possível. Ok? E aí, mais uma vez, o que a gente tem aqui? A mais 3 multiplicar mais 4, né? Porque percebemos a soma e o produto. Não era um trinômio quadrado perfeito, então temos que fatorar por Steven. E aí eu posso cortar um A mais 3 desse aqui de cima e um A mais 3 desse aqui de baixo. Como tem dois, né? Se é ao quadrado, é ele vezes ele. Eu corto apenas um. Então eu fiquei com a resposta A mais 4, que sobrou em cima, sobre A mais 3, que sobrou embaixo. Né? Tá aqui a minha resposta da número 3. Resposta, inclusive, que aqui pelo nosso gabarito é exatamente A mais 4 sobre A mais 3, letra A. Ok? Muito bem. Bom, passando então aqui para a questão de número 4. Questão de número 4, né? O que a gente tem? X ao quadrado mais 4x mais 4, aqui é um trinômio, não sei se é quadrado perfeito, vamos analisar. X ao quadrado menos x menos 6 é um trinômio, quadrado, também não sei se é perfeito, vamos analisar, me parece que não. E aqui embaixo eu tenho, né, dois polinômios de primeiro grau vezes um produto notável também, né? O quadrado da soma. Tá ok? Muito bem. Agora, quem é x ao quadrado mais 4x mais 4? X ao quadrado mais 4x mais 4 é um trinômio. Averiguando, raiz quadrada de x, x. Né? Raiz quadrada de 4, 2. Tá com cara, hein? Será que o cara aqui do meio é 2 vezes x vezes 2? É, né? 2 vezes x vezes 2, 4x. Como esse sinal aqui é demais, então esse cara é x mais 2 ao quadrado. Então, ó, aqui é tudo produto, hein? Ó, produto, produto, produto. Então, tudo isso aqui, ó, x mais 2 ao quadrado, que é esse cara todo aqui, ó, pode ser simplificado por esse cara todo aqui. Ok? Aí ficamos como? Ficamos com esse cara que já está fatorado. Precisamos perceber que tipo de trinômio é esse. Não me parece ser um trinômio quadrado perfeito, porque o terceiro termo não é um quadrado perfeito. Ainda temos esse sinal de menos aqui, né? Então, me parece ser um caso produto de Steven, né? Um caso onde aqui tem que ser menos 1, ó. Menos 1 tem que ser a soma e menos 6 tem que ser o produto. Então eu tenho que pensar em dois números que multiplicados dão menos 6 e somados dão menos 1. Não me parece ser tão difícil. Ó, vou colocar o traço aqui. Aqui já foi, simplificou. Esse cara aqui é x mais alguém vezes x mais alguém. Mas quem são esses alguém? O produto dá menos 6 e a soma dá menos 1. Ou seja, 2 e menos 3. Né? Então a gente tem que fica assim, ó. Em cima vai ficar x mais 2, que multiplica x menos 3. Por quê? 2 e menos 3, o produto dá menos 6. 2 e menos 3, a soma deu menos 1 aqui, ó, menos 1x. Então, x mais 2 sobre x menos 3, né? Coincidentemente, o que tinha ali embaixo ali também? X mais 2, que multiplica x menos 3, né? Então, essa questão de número 4, a gente vai simplificar você com você, você com você. Se eu tenho o mesmo cara dividido por ele mesmo, né, a resposta só pode ser 1, assim como consta no nosso gabarito como letra B. Ok? Então, trinômio quadrado perfeito, simplificou com esse. Produto de Steven, que é exatamente igual a esse. Então, cada um cortou com o seu cada um, a resposta deu 1. Tá? Lembrando, produto de Steven também utilizado aí na nossa questão de número 3. Tá? Muito bem. Então, vamos continuar
com a nossa última questão da revisão desse módulo, né? Questão número 5. Questão número 5 diz a expressão tananã, com A diferente de zero e B diferente de zero, né? Condição de existência, por conta do próprio denominador, é idêntica a A. Temos algumas opções aqui para a gente ver qual é a resposta certa. Bom, o que a gente tem aqui nesse comecinho de história aqui? Nesse comecinho de história, a gente tem o seguinte. Vou ganhar mais um espacinho aqui para ver se melhora a resolução. Nesse comecinho aqui de história, a gente tem o seguinte. A gente tem A a menos 4 menos B a menos 4. Então eu vou melhorar para você tentar visualizar junto comigo. Eu tenho A menos 2 ao quadrado. Eu tenho A menos 2 ao quadrado menos B a menos 2 ao quadrado. Note que é a mesma coisa que A menos 4 menos B a menos 4, porque aqui é a potência de potência, né? Como a gente viu uma das últimas aulas aí. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 vezes 2, menos 4. Eu apenas fatorei, né, para que a gente fique com uma diferença de 2 quadrados. Embaixo, A menos 2 menos B a menos 2. Tá desse jeito aí, né? Muito bem. Embaixo eu só repeti o que já estava. Sabemos que A e B é diferente de zero, condições de existência. E aqui eu tenho uma diferença de 2 quadrados. Mas a diferença de 2 quadrados não é também uma fatoração que vai gerar o produto da soma pela diferença de dois termos? Assim como o produto da soma pela diferença de dois termos é o produto notável que gera a fatoração, né, da diferença de 2 quadrados, né, a ida e a volta. Então a gente tem o quê? A gente tem assim, ó, vai ficar assim, ó. A soma, esse cara, ó, vou sinalizar, ó, esse cara aqui e esse cara aqui, ó, é que são os termos. Fulano ao quadrado menos Bertano ao quadrado. Então isso é fulano mais Bertano, ó, vou botar um pouquinho mais aqui para cima aqui, ó. Isso é, vou botar aqui depois eu saio. Fulano a menos 2 mais B a menos 2, que multiplica A menos 2 menos B a menos 2. Que a diferença de 2 quadrados é o produto da soma entre eles pela diferença entre eles. Ok? Isso tudo dividido por quem? A menos 2 menos B a menos 2. Agora, o que a gente passa a ter aí? A gente passa a ter esse corte de A menos 2 menos B a menos 2, A menos 2 menos B a menos 2. Né? Ficamos, então, com a resposta A menos 2 mais B a menos 2. Ok? Então, a resposta aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, simplificou, né? Ficou, então, A menos 2 mais B a menos 2. Essa é a resposta aí da nossa questão de número 5. Voltando. Diferença, só fatorei aqui, ó. A menos 2 ao quadrado, B a menos 2 ao quadrado. Ok? Então, gerei uma diferença de 2 quadrados, que estava camuflada aqui. Embaixo eu repeti. Diferença de 2 quadrados. Esse cara ao quadrado menos esse ao quadrado é esse mais esse vezes esse menos esse. Olha lá. Aí acabei gerando um igual de baixo. Simplificou. Então, resposta A menos 2 mais B a menos 2. Ok, senhores? Mais uma para conta aí. Encerramos, então, a nossa revisão de Álgebra 1 da segunda semana. E já estaremos gravando a de Álgebra 2. Aquele abraço.